que é um tema que tem sido bastante debatido em Angola. Portanto, as pessoas devem estar curiosas em saber, mas também esse está a ser tão debatido em Angola. Vocês sabem que Angola é um país que está em plena fase do seu crescimento econômico e o Presidente da República tem estado empenhado na construção de infraestruturas de grande dimensão que possam, de facto, dar corpo a esse crescimento econômico com a diversificação econômica que tanto se espera. Sair-se daquela dependência da exportação do produto único, vocês todos sabem que é o petróleo, e é então daí que o Presidente da República teve esta visão em retomar este projeto, que acredito que todos vocês já ouviram falar, que é o Corredor do Lobito. Portanto, este Corredor do Lobito não é um tema novo, não é uma questão nova, como vocês sabem, é uma questão que vem do passado, já desde o século XIX, mais precisamente no período de 1992 a 1929. Foi um período em que este corredor do Lobito, mais precisamente naquela altura, mais conhecido como Caminho de Ferro-Pinhel, foi construído por um engenheiro de origem irlandesa, construiu esta infraestrutura com o objetivo de ligar Porto, Lobito, ou seja, o Planalto angolano, às reservas minerais do Katanga, atual RDC. Este projeto, ou seja, esta grande infraestrutura que é o Corredor do Lobito, na altura tinha sido atribuída a uma concessão privada, autorizada na altura pela administração portuguesa, que na altura era uma potência colonizadora de Angola. Este projeto teve a sua fase operacional mais ou menos até meados de 1972. Entretanto, e o período de gestão deste caminho de ferro concedidos foram um período de 100 anos, a validade de 100 anos. Terminou precisamente em 2002, uma altura em que Angola já estava em crise. Mas, entretanto, em 1975, Angola ascende à sua independência nacional e logo a seguir há uma guerra civil, que todos também conhecem, e que teve os seus efeitos negativos, seu impacto negativo na operacionalização deste caminho de ferro. A guerra em Angola termina em 2002, em que esta linha estava totalmente quase destruída, apenas 30% da linha estava operacional. Entretanto, depois de longas décadas de conflitos, desafios, Angola, pensando num futuro próspero, desenvolvimento econômico, não só para Angola, mas para a região austral, faz recurso a uma parceria chinesa para a reabilitação desta linha férrea. E, ao mesmo tempo, na construção de uma agência logística que pudesse fazer apoio na gestão desta linha férrea.
Este investimento ficou mais ou menos à volta de 1,3 bilhões de dólares, dívida essa que a Angola ainda está a pagar, mas o projeto não ficou por aí. Houve uma ambição muito maior, e então, em 2020, através da aprovação de um decreto presidencial, é lançado um concurso em que um consórcio internacional ganha esta concessão por um período válido de 30 anos. Esta concessão, portanto, é constituída por três grandes empresas, que é a Mota-Engil, que é uma empresa portuguesa, uma empresa de grande excelência na construção civil e no estabelecimento de parcerias público-privado, e que também conhece perfeitamente Angola, porque ela é uma empresa que está em Angola há mais de 70 anos. E com esta empresa Mota-Engil juntaram-se mais duas empresas europeias também de grande excelência no que fazem, que é a Trafigura, que é uma empresa suíça, e também com uma longa experiência na gestão e da exploração comercial. Isto também está presente com grande experiência, porque tem uma presença em mais de 100 e tal países, e na África subsaariana ela está presente há 25 anos. Portanto, isso também dá-lhe aqui um atributo e ela poder estar em condições de poder fazer parte desse consórcio. Junta-se uma terceira empresa, que é uma empresa belga, que é a Victoris. Esta empresa tem uma longa experiência também na gestão e construção de linha ferro. Portanto, juntou-se aqui um consórcio de três empresas com grande experiência e conhecimento naquilo que nós, angolanos, estávamos a precisar para pormos, então, a linha férrea em marcha. Este consórcio, portanto, foi a concurso e foi a empresa, foi o consórcio que melhor condições tinha para corresponder os critérios que estavam definidos para este concurso, e assim ficou, então, eles a fazerem a gestão dessa nova linha férrea, que é a linha Corredor do Lobito, onde eles têm a responsabilidade de explorar, de fazer a gestão e a manutenção desta mesma linha num período de 30 anos. Portanto, neste momento, eles estão já a operar desde 2024, já investiram na operacionalização desta linha cerca de 200 e tal milhões, 250 milhões de euros, e têm estado a fazer um trabalho bastante satisfatório, visto que começa-se a ver já pequenos resultados. Bem, para vocês terem uma ideia, o que é o Corredor do Lobito? O Corredor do Lobito é a linha férrea que sai do Lobito à fronteira com a RDC, portanto, na cidade do Luau. E ela faz uma travessia ao longo de Angola, numa distância de 1.300 quilómetros. Distância essa que anteriormente era feita por terra. Imagina o tempo que se levava na transportação das mercadorias, sobretudo os minérios que vinham dessas zonas, até o Porto de Lobito, para depois serem escoados a partir do Porto de Lobito para as Europas e outros destinos. Então, para dizer que
A grande vantagem, que temos aqui, no grande investimento que se vem fazendo no corredor do Lobito, é que ela, de facto, vem encurtar de forma significativa a, a distância na transportação desses minérios e os custos de investimento para a transportação desses produtos. Esse consórcio, portanto, trabalha também na capacitação das populações ao longo do corredor, recuperaram uma grande parte dos trabalhadores, cerca de 600 e tal trabalhadores, que já eram da linha férrea de Benguela e que estão capacitados agora a trabalhar numa operacionalização da nova linha. E tem estado já a ver grandes resultados, porque neste momento esse consórcio já tem a operacionalizar 2 comboios por semana, enquanto que antigamente essas mercadorias eram transportadas em cerca de 8 ou mais dias. Portanto, hoje faz-se isso em 2 viagens de Lubito a Luau e Luau a Lubito, em 2 semanas, com uma previsão de poderem aumentar esta operacionalização a 6 comboios por semana. Portanto, a ver aqui a grande vantagem e a eficiência na gestão dessa linha férrea. Qual é o objetivo da operação, desta operacionalização? Está precisamente em poder juntar a transportação dessas mercadorias que são sensíveis, que são os minérios, o cobalto, o cobre, ao longo do corredor de Lubito, entrando por Angola, para facilitar o comércio desses países encravados, que é o caso da RDC e a Zâmbia, que não têm saída por mar. Então, através do corredor do Lubito, vem facilitar a transportação dessas mercadorias para o seu escoamento. Mas os objetivos da reabilitação deste corredor do Lubito não ficou somente na transportação dessas mercadorias, dos minérios que vêm, tem um impacto muito maior. O impacto muito maior, porque a visão vai além, é de poder criar um desenvolvimento ao longo desta rota do Porto de Lubito ao Luau, criando mais-valia para as populações que vivem ao longo deste corredor e dar oportunidades, então, às pessoas que vivem aí de poderem encontrar o emprego e estarem capacitadas. Nós temos depois, tendo em conta a importância deste corredor do Lubito, não só para Angola, mas para toda a região austral, e com o objetivo de fazer chegar a transportação das mercadorias a nível continental, portanto, toda a região africana e para além do Porto do Lubito, entrando para outras geografias, então houve a necessidade dos 3 Estados de ajudar, Angola, RDC e Zâmbia, e assinaram um acordo que é um pacto que visa criar condições logísticas que possam sustentar esta linha, este corredor do Lubito, na transportação das suas mercadorias com maior eficiência e também
dando maior garantia na conservação desses produtos. Havendo um maior desenvolvimento econômico ao longo do corredor do Lobito, vai haver a transportação de mercadorias mais diversificadas, sobretudo os produtos alimentares que carecem de uma maior conservação. E havendo este encurtamento, então, os produtos chegam mais rapidamente, com maior segurança, com melhor conservação e qualidade desses mesmos produtos. E, portanto, houve este acordo assinado entre os 10 Estados. Em outubro de 2023, à margem de um fórum da Global Gateway, pronto, realizado em Bruxelas, aqui também é uma grande mobilização do interesse ou da participação de parcerias de outras organizações e Estados. E daí que a União Europeia, o Grupo de Estados Unidos da América, a Zâmbia, a Angola, a RDC, o Banco Africano de Desenvolvimento e a Corporação Financeira Africana juntam-se e fazem também um acordo, ou seja, assinam um memorando de entendimento que cria as bases para a intervenção da quantidade de parceiros que estão interessados em investir no corredor do Lobito. Como vocês sabem que o corredor do Lobito tem estado aqui a despertar o interesse no financiamento, não só de Estados, como muitas organizações financeiras regionais, como temos aqui, como por exemplo, a Corporação Financeira Africana, pronto, que tem uma intenção de investir 400 e tal dólares. Temos a Corporação Banco Africano de Desenvolvimento da África Austral, temos a Corporação de Desenvolvimento, que também tem uma participação financeira de 250 milhões para o corredor do Lobito, em que 10 milhões são destinados para a agricultura na Zâmbia. Além dessas instituições internacionais e organizações interessadas em investir, ou seja, financiar grandes projetos no corredor, temos ainda a União Europeia, que também juntou-se a quando da realização do G7 em Roma e assinaram uma iniciativa em que definiram fazer um financiamento à volta de 600 milhões de euros, em que esses 600 milhões de euros distribuídos para os 3 países, portanto, Angola, RDC e Zâmbia, em que Angola fica com uma fatia aí de 123 milhões de euros para, então, a criação das condições logísticas que, de facto, o corredor necessita. A própria Itália, pronto, mesmo durante o fórum do G7, também faz um anúncio a título particular de fazer também um investimento, um financiamento no valor de 320 milhões. Mas esses 320 milhões seriam destinados somente para a Zâmbia. Porque sabe que o corredor do Lobito, portanto, que o comboio de Benguela, o caminho de ferro de Benguela, sai do Porto do Lobito até Luau, que é Mochico, que é a província angolana que faz fronteira com o Queloise, que é o sul da RDC. E ainda não temos construído a linha férrea para fazer essa ligação. Portanto, eles estão a investir para a construção. Esses 320 milhões da Itália vai ser para construir os 800 quilómetros
que vêm da parte noroeste da Zâmbia ao Luau, portanto, para a fronteira de Angola. E os outros financiamentos para construir os 400 e tal quilómetros de Kolwezi, que é a RDC, para o Luau. Portanto, então, aqui um aparato enorme de intervenção para se poder desenvolver a área desses 3 países, que felizmente são da mesma região austral, e então tornar esta área austral com um desenvolvimento econômico integrado e sustentado e poder transportar as suas mercadorias às outras áreas da África no seu todo. Nós temos depois, então, os impactos. Né? Os impactos temos também os Estados Unidos, que é um dos parceiros que nós temos e bastante significativo em Angola, não sei se vocês acompanharam, que houve, inclusive, a deslocação pela primeira vez de um presidente americano à África, depois do Barack Obama ter ido ao Quênia. Esse foi o segundo presidente que vai à África para Angola. E que ele vai a Angola, vai precisamente visitar essa grande infraestrutura que é o corredor do Lobito e dar a sua garantia de que estavam interessados em serem parceiros desta linha, dando um maior impacto de desenvolvimento. Portanto, o financiamento dos Estados Unidos vem direcionados precisamente para a área da agricultura, a área da produção de energias limpas, da capacitação daquelas populações e proteger toda a construção feita ao longo deste corredor, preservando aquelas populações e mantendo o seu meio ambiente. É daí que eles têm um grande interesse na participação neste corredor do Lobito. Mas eles têm um outro objetivo, para além de terem o acesso a esses minérios que vêm da RDC Exame, tem um objetivo que é mais longínquo, né? Que é fazer com que se faça a conectividade do Atlântico ao Índico, passando pela Tanzânia. Pronto, Dar es Salaam, fazer a ligação com os caminhos de ferro de Dar es Salaam. Mas nós sabemos que nesta área há um obstáculo para este objetivo se concretizar, porque temos aí quem? A China, que está precisamente a operar nesta zona da Zâmbia para a Tanzânia. Dar es Salaam. Então, tem que haver aqui um grande exercício de diálogo e chegar-se a um consenso de cooperação para que, de facto, esse plano possa se efetivar. Por isso é que eu digo que é um objetivo mais longínquo. Mas como alternativa na concretização desse objetivo, caso não venha mesmo dado, nós sabemos que esse objetivo dos Estados Unidos vem no seu posicionamento, primeiro, de econômico, né? Mas há um outro que é o geoestratégico, que é minimizar ou mesmo parar a grande influência que a China vem tendo na região africana. Este é aqui um grande objetivo dos Estados Unidos. Mas, caso este objetivo não se concretize, temos uma alternativa que é a ligação do grande projeto de Cabo Cairo. É um trajeto que faz a ligação também com o Mar Índico, com o Oceano Índico, porque aqui o objetivo é fazer com que o escoamento dessas mercadorias se espalhe não só pela área atlântica, mas pelo Índico e afetar toda aquela zona asiática. Este é um grande objetivo aqui dos Estados Unidos.
Bem, vamos lá ver. Mas é ainda um projeto bastante discutível. Vamos ver, eles estão interessados nisso e está traçado este objetivo como um dos segundos objetivos alcançar através do corredor da Mobito. Pronto, depois temos então qual é o impacto e benefícios, né, deste corredor. O impacto é fortalecer a capacidade de transportar a transportação de mercadorias interregional e internacional, é aumentar a competitividade do corredor do Lobito face aos demais corredores que temos. Nós temos os corredores da Dar es Salaam, temos o corredor da Beira, que é Moçambique, e temos o corredor do Alves Bay, que é Namíbia. Pronto. E aqui o corredor do Lobito vai ter uma vantagem, porque é uma rota que é mais curta, leva menos tempo na transportação desses produtos, enquanto que nessas rotas para o sul, é mais por estrada, leva semanas na transportação, aqui leva-se apenas dias. Pronto. A tendência é reduzir a transportação dessas mercadorias por dias. Depois temos, então, os desafios, os grandes desafios, e as oportunidades depois do Lobito. Temos aqui como grandes oportunidades, este corredor cria oportunidades e desafios ao mesmo tempo. Como oportunidades, nós temos aqui a atração de investimentos diretos estrangeiros. Temos a possibilidade de impulsionar e potencializar as empresas nacionais e empreendedores. E temos também aqui a oportunidade de se fortalecer a integração regional e a expansão do comércio internacional. Os grandes desafios que temos é a própria estrutura em si, a própria infraestrutura em si, encontrar a capacidade de continuar a ver esses investimentos contínuos para a garantia da sua manutenção, da sua modernização e garantir a maior eficiência na segurança, na redução de falhas operacionais, evitando atrasos, gargalhos logísticos e por aí fora. Nós temos a grande competitividade também, pronto, já eu falei desses corredores. No que respeita aos benefícios, nós temos também aqui um grande benefício que é desenvolver todo um aparato daquela população do grande corredor que vai do Lobito a esses dois países que ganham as melhores condições de vida, havendo uma maior condições de empregabilidade destas pessoas. E, por fim, nós temos aqui a salientar a posição dos Estados Unidos ainda em Angola. Vocês souberam que quando foi da tomada do posto do presidente Trump, correu pela mídia de que o investimento, ou seja, o financiamento americano havia sido suspenso. Não passou disso. Não passou mesmo disso, porque os interesses que os americanos têm em manter esta parceria com o corredor do Lobito é muito maior. Nós sabemos que o presidente Trump, homem de negócios, gosta de dinheiro e certamente não haveria de perder uma oportunidade dessas de poder
ter acesso a esses minérios que ele tanto procura, que são as terras raras, cobre, balto, e nas condições que o próprio corredor do Lobito apresenta, não é? Então é daí que, no início deste mês, o encarregado de negócios americano, em Angola, acreditado em Angola, deslocou-se às províncias do Ambo e Benguela, acompanhado do grande aparato do corpo diplomático ocidental acreditado em Angola, mesmo para testemunharem a existência das condições que vêm sendo criadas ao longo do corredor do Lobito, começando precisamente pelo Ambo, que é uma zona que tem grandes potencialidades agrícolas e que é uma zona onde já está construída uma plataforma logística, como exemplo de tantas outras que vão existir ao longo do corredor. Esta plataforma logística entra em funcionamento já, ou seja, já não entrou, acho que sim, estava previsto entrar em funcionamento ainda este mês, que vai transportar produtos agrícolas para a Holanda. Portanto, de abacates, que já é uma produção que já existe, de abacates, de citrinos, da moringa, e então foram ver o modelo desta plataforma logística que vai estimular a produção agrícola, não é? Uma vez que os empresários que queiram investir nessa área têm aí as condições garantidas para a preservação da sua produção e pospoimento da exportação desses produtos. Portanto, temos aqui isto, o Corredor do Lobito é um projeto em curso, que está no seu início de evolução, mas existem já sinais bastante positivos e ambiciosos para o alcance daquilo que se pretende e que foi bem definido pelo presidente João Lourenço, que é a diversificação econômica de Angola, e estamos com parceiros bem selecionados. Eu penso que estão aqui todas as condições para que, de facto, este corredor tenha um sucesso que se almeja alcançar, pelo menos daqui a 30 anos, pelo menos até 2030, já há grandes metas estabelecidas, em que o presidente da Zâmbia prevê que até 2030 o corredor tenha já essa capacidade de transportar 22 toneladas média anual de mercadorias e ter um número de empregabilidade, de postos de trabalhos diretos e indiretos à volta de 30 mil pontos ao longo dos 3 países. Portanto, tem aqui uma grande vantagem, não só para a população local, empresários locais, como para todo empresário estrangeiro que tenha esta vontade de ir a Angola investir. Estão aí as condições bastante ambiciosas e que, de facto, garantem qualquer investimento que se queira ir lá fazer. Obrigada. Haverá aqui algumas questões levantadas, mas como angolano é um dos temas que muita gente fala, mas pouca gente tem a oportunidade de conhecer as potencialidades do que é realmente o corredor Lobito. Eu, se calhar, completava, se me permite, que é um dos vetores que pode potenciar Angola uma potência verdadeiramente em África, um caminho para isso. Não sei se alguém quer, Leonel, força. Muito obrigado, Dr. Doce Gomes. Foi um prazer ter ouvido falar mais um bocadinho do que as notícias do jornal Paulo
pouco sobre a importância real do que é esse investimento, esse projeto. E realmente a sua explicação, sobretudo nos seus vários aspectos, não é? Não só nos aspectos de investimentos, aspectos de oportunidades e desafios, que são grandes, e é um futuro, quer dizer, promissor, e oxalá que ele se realize de acordo com os vossos desejos, como país, não é? Em desenvolvimento. Só uma curiosidade, quer dizer, falou na Mota-Engílio, no consórcio, que potencialmente estava a fazer portanto, a linha e a linha do caminho de ferro e tal. Eles ainda fazem manutenção ou já largaram? Ou já há outras empresas a fazer isso? E, portanto, continua, apesar do desenvolvimento, continua. Sim, sim, está bem, mas... Trabalho de exploração, de gestão e da continua. manutenção para a modernização do corredor. E quando é que Portanto, termina, quando é que termina, a concessão? a concessão termina daqui a 30 anos. É daqui, São 30 é anos. curto? Não, termina, tem uma validade de 30 anos. Sim. Com possíveis prorrogações, de acordo com os frutos Okay. que Não, era só essas coisas. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Mais alguma questão? Sim, prevê essa multimodalidade, portanto, que é a transportação de mercadorias sensíveis, que são essas mercadorias dos minérios raros, transporte de mercadorias da produção que venha obter ao longo do corredor, produtos agrícolas, e pessoas também. Pessoas também. Por isso é que o consórcio está apostado em aumentar esta circulação de comboios numa média de 6 comboios semana, para dar não só de pessoas, como também de mercadorias, e nessa mercadoria diversificada, como diz bem, com os minérios de RDC, Zâmbia e... Sim. Não, mas tem que haver, só porque ao longo deste corredor existem famílias, e as famílias têm que se deslocar de um lado e do outro, e com a oportunidade que eles vão ter de poder potencializar os empreendimentos, vai haver toda aquela necessidade de mobilidade das populações dessas áreas. Esta é uma garantia. Eu também vou fazer uma pergunta e aqui, se online alguém quiser fazer pergunta, vou levantar. Um não tem vídeo, o outro só tem som. De vez em quando há um bloqueio. Gostava de fazer até para contexto histórico, que há muitos portugueses que acompanharam o projeto inicial antes da independência, que é preciso ter em conta que este projeto só ao fim destes 20 anos de paz é que existem as condições políticas de estabilidade para poder pensarmos para as próximas gerações. Antes era um campo de combate e, portanto, quando muita gente diz que este é um projeto que já devia ter começado há muitos anos, é preciso fazer o desconto do contexto histórico da guerra. Eu fiquei com uma dúvida até para outros que venham ouvir esta intervenção. Qual é o grau mesmo verdadeiro compromisso? O grau de compromisso, quer da República Democrática do Congo, quer da Zâmbia, no sentido de também apostar no investimento
e da construção do motor. Ou se é grande responsabilidade, o motor fica só para Angola. Não, pronto, conforme eu acabei de mencionar, aqui nos financiamentos falei que ah, pronto, o corredor do Lobito é uma infraestrutura que envolve um forte investimento para alcançar todas essas condições que acabei cá de enumerar. Logo, ela tem estado focada com financiamentos provenientes de várias fontes, não só das instituições financeiras internacionais, como dos próprios Estados, conforme eu disse. Temos aqui a União Europeia, que já tem definido um pacote para investir no corredor de volta de 600 milhões de euros, 1.000 milhões de euros. Os próprios Estados Unidos têm um pacote definido à volta dos 5.000 milhões de dólares também. Portanto, há aqui um grande concurso de fontes financeiras interessadas em investir. Porque o próprio consórcio que lá está a operar atualmente, constituído pela Motengil, a Traficur e a Vitores, também estão a desenvolver a sua atividade com financiamentos provenientes dessas organizações que acabei de citar. Portanto, a própria Itália, quando da realização do G7, na altura em que era sob a sua presidência, ela também anuncia o investimento de 320 milhões para construir a linha férrea naquele troço da fronteira de Angola, portanto, de Luau a Solwezi, que é o noroeste, faz a ligação com o corredor do Lobito. Portanto, este projeto vai ser financiado pela Itália e outros financiamentos que possam. Por isso é que houve a necessidade de haver assinatura de todos esses instrumentos jurídicos. Houve o acordo assinado entre os três Estados, Angola, RDC e Zâmbia, mesmo para definir-se aí as condições, não só logísticas da operacionalização deste corredor e da sua eficiência, mas para definir o papel de intervenção de cada Estado. E, tendo em conta o grande pacote de financiamento, a própria Comissão Europeia, os Estados Unidos e essas organizações financeiras também tiveram a necessidade de assinar um memorando de entendimento com os três Estados, onde vêm definidas as bases de intervenção de cada uma das partes. Eu vou dar o dinheiro para quê? O meu dinheiro vai dirigido para que área de desenvolvimento deste corredor? Por exemplo, nós temos o BAD, como, por exemplo, agora a transportação dos minérios desses dois estados não, está a ser feita por esse consórcio. E eu pergunto, onde ficam os empresários angolanos? Não estão potencializados a poderem entrar nesta corrida, nesta competitividade. Aí está o BAD, que o Banco Africano de Desenvolvimento está a disponibilizar cerca de também 350 milhões de dólares para poder financiar estes empresários. Portanto, poder potenciá-los e impulsionar outros empresários que estejam interessados também investir, sobretudo na agricultura. Sabe que Angola tem uma grande extensão, uma grande potencialidade agrícola. E há que explorar todas essas oportunidades com esses financiamentos que vêm de vários lados. Do país em volta de Braga até o Algarve. É a extensão do percurso. Não é Fica cansado. O ida e volta Sim, da construção. sim. Não sei se quem está agora Finalmente é para dizermos que o corredor do BIT é um processo em curso.
está na sua parte inicial e com tendência a evoluir. Sim, sim. E qualquer coisa, pela minha questão, ambulante, nós precisamos aqui, então, vamos mais intervenções da coisa, para explicar o que muito está a ser feito em desenvolvimento de negócio. Só parece as mais Uhum. tem muita gente desconhece o que eles têm Realidade. o muito que está a ser feito. Também dizer, nada muda, mas somos muito vezes, e por isso agradecer ter aceito o convite. Mas muito até pela plataforma logística e outras obras que estão a ser feitas. E muita gente pensa que não continuar a não ser feito na real, pelo contrário. E nós precisamos que aquela caixinha de visão não transmite. Só transmite muitas vezes o que se escreve e as coisas definitivas. Nós precisamos muito, estou aqui dúvidas, mas eu não me lembro, e está tudo bem. Ok. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Ter vindo mais uma vez.